Boa tarde. Queria agradecer por estar mais um ano aqui em Franca, de rever os amigos, a oportunidade de vir discutir e estudar a doutrina dos Espíritos, que tanto vem nos auxiliar na nossa caminhada, na nossa jornada, nas dificuldades do dia a dia. E hoje, o tema que coube a mim, que todos nós vamos passar por isso, inevitavelmente, uma das fatalidades e única fatalidade que possa existir, que é a morte. E todo mundo gosta de falar da vida, de viver, de esperança, expectativa, de coisas melhores, mas hoje eu venho falar da morte. E às vezes muitos acham que a morte é algo muito ruim. A sociedade lida a morte como algo punitivo. Os filmes é uma punição. Então, o bandido morre. Na novela, aquela que é a vilã morre. Hoje, os ditadores são condenados à morte. Se achando que a morte é o fim, acabou, é a punição máxima que nós temos aqui. Quando prenderam Saddam Hussein, condenaram ele à morte. É mais ou menos assim. Você me dá um tapa e eu vou te dar um soco. Você matou vários, então eu vou e te mato. Qual que é a diferença minha e sua? Essa é a nossa sociedade materialista. E a morte, para a gente entender, não ocorre aleatoriamente, como a gente possa imaginar. Nós temos a morte relacionada a fatores de imprudência. Por exemplo, você bebe, passa no sinal vermelho e morre. Ah, estava planejada a sua morte já. Nem tudo assim é tão planejado. Tem um livro que cita quando um médium que participava de reunião mediúnica, ele era ativo dentro da doutrina dos espíritos, trabalhava, frequentava reuniões, ele foi para um churrasco, saiu do churrasco alcoolizado, passou num sinal e desencarnou. E chegou do outro lado, que é logo ali, dá a impressão que é lá, mas está aqui, só mudança de sintonia e frequência. Não é? Chegou do outro lado e questiona os benfeitores que eu sou médium, trabalhava na doutrina, tenho 2 filhos pequenos e tinha muito para contribuir, como que eu morro? Sim. O seu planejamento era morrer aos 80 anos, mas a sua imprudência, negligência, lhe levou aos 38. Os casos que o Flávio citou de drogatização, lógico que é um suicídio, que é a próxima palestra, e leva à morte, sim. Então, o contexto que a gente tem que entender é que nós provocamos a morte em nós mesmos, antecipamos muitas coisas, mas desta morte, quando a gente não fez nada e aparece uma doença e chegou à terminologia da sua vida física, é tudo muito planejado e tudo muito organizado. Ah, meu pai morreu, estou muito chateado. Não é? Minha mãe, meu filho. Não é tão aleatório. E a gente sabe que existe um pai, que é Deus. E eu vim aqui hoje também para contar uma experiência. É que nesse ano, a minha mãe desencarnou no dia 6 de março deste ano. Ela teve, dentro dos seus desenlaces, em 95, um tumor de mama, de câncer. Um tumor de mama no qual foi feito uma quadrantectomia com esvaziamento axilar. Então, tirou uma parte da mama, esvaziamento, isso em 1995. Químio, radioterapia complementar. Foi tratando com tamoxifeno, até que em 2001, final de 2000 para 2001, começou com tosse, evoluindo com falta de ar, 7 meses de tosse. Lógico que eu já falava para fazer um raio-x antes, mas 7 meses de tosse, e assim é o brasileiro. Pegou, foi feito um raio-x, metástase pulmonar pleural com derrame pleural. Punção, células neoplásicas. Isso em 2001. Ali, você conversava com médicos especialistas da área, que têm experiência clínica dentro desta área. Falava, Tácito, em torno de
3 a 4 meses de vida. Ela tem indaga um dos médicos, fala, mas doutor, então eu posso encomendar o meu caixão? Sim. Difícil você falar isso para um paciente. Vós sois deuses? Esse que falou assim, que poderia se achar deuses, depois ela procura um centro de cirurgia espiritual em São José do Rio Preto, onde eu estudei, onde eu formei, que faz cirurgia e tratamento espiritual, que é uma equipe que eu conheço, de uma bagagem ética, moral fantástica. E no dia que ela faz, que os trabalhos lá são de quarta-feira, uma cirurgia espiritual, ela para de tossir. Para de tossir, um mês depois faz um raio-x normal. Isso em 2001. Ali foi dada uma moratória ao desencarne, porque o desencarne era para ser ali. Pela medicina era para ser ali. Pela lógica racional era para ser ali. A ideia era uma moratória de 15 anos, que ela queria ver netos. Aí o problema já é comigo, né? E eu era solteiro. Né? E depois, agora, em 2016, ela começa o ano, já com emagrecimentos, dificuldades e tudo mais, e uma metástase hepática. Lógico, eu levei no pronto-socorro, fomos fazer uma detração, palpou-se uma massa, fez um ultrassom, metástase hepática. Teria que fazer uma tomografia para estadiar, para fazer uma ressonância, fazer uma não sei o quê, fazer uma não sei o quê. Sabe o que eu fiz? Nada. Não muda o prognóstico. Eu não vou ficar carregando, pondo em ambulância, levando em raio-x e tomo. A tomo vai ver, o ultrassom falou que o tumor é de 8, a tomo falou que é de 10. Não mudou nada. Simplesmente deprimiu. E um mês antes, uma médium foi na casa rezar com muitos colegas espíritas e eu já vi meu pai ali. E meu pai fala que teve uma permissão, que ele já desencarnou há 30 anos, de estar ali na fase terminal. Então, o óbito do dia 6 de março já começou antes o preparo. A desencarnação que nós vamos falar hoje, da fisiologia da desencarnação, já começou antes. Já o desligamento, tanto dos familiares, né, quanto da pessoa ali. E veio neste mês último, né, com a presença constante do espírito, meu pai, ali, até que no último momento eu levava a neta para ficar sempre junto, brincar ali, não conseguia andar direito. Aí eu peguei, chega um ponto que não consegue já locomover, falei, não, então agora nós vamos para casa, porque eu não queria. E a gente quer, às vezes, ficar no nosso cantinho. Mas aí você tem que ser radical, vamos e vamos. Então tá bom, eu vou e volto daqui 3 dias. Então tá bom, você vai só para alimentar e comer. Quando eu tiro ela da casa dela, eu já sabia que eu não iria voltar mais ali. Né? E isso, para a gente, acaba sendo um velório, um luto já ali. E depois você leva para casa, porque eu acho, cada um pensa de um jeito, você colocar nos morredouros de velhice, eu não acho muito difícil. Eu acho que os momentos finais, você ficar junto com o teu ente querido. Você terciarizar, como você quer se terciarizar a educação, que o Flávio falou, você terciarizar para um hospital, terciarizar para uma casa de velhos, larga lá, e eu acho que é complicado, não é? E aí, levando para casa, todo dia ali, aí você já começa a passar para aquele preparo, e a doutrina dá muito amparo para nós. Porque você tem que comprar jazigo com a pessoa viva, você tem que comprar um plano mutuário com a pessoa viva, e você chega ali e lidar com aquilo, com aquele sentimento. Até que, numa quinta-feira, desencarna no domingo à noite, ela passa mal, leva-se para o hospital, fica na sexta, ali, tomando soro, medicações, começou com antibiótico. No sábado, eu internei lá para mim. No sábado, teve uns parentes de manhã e tudo mais. À tarde, começou a agonizar. Já entra num estado de alteração de consciência, porque praticamente o que vocês almoçaram num almoço, ela não comeu o mês de fevereiro inteiro. E naquele momento ali, entra uma médium, que é muito amiga, e ela tem uma clara evidência que o jeito que eu estou vendo vocês encarnados, ela vê o plano espiritual. E ela vê detalhes, que quando ela foi visitar, 15 dias antes, a casa da minha mãe, meu pai estava lá, ela falou, teu pai está aqui, está de terno branco, detalhes. Terno branco, assim, 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 que ele está falando que é o terno que a tua mãe gostava. A minha mãe olhou e falou assim, é verdade. Então, são detalhes
da individualidade que mostra uma veracidade. E nesse final, nesse sábado, ela chega lá, ela fala, Tácito, já estão começando a desligar o espírito do corpo físico. E eu entro com um sedativo, leve, não é? Nesse sábado, e ela falando que começou. E, não sei se vocês conhecem, mas deve conhecer, no qual eu agradeço muito, aqui de Franca, a doutora Alonso. Ela trabalha aqui de quarta-feira. Essa amiga nossa falou, o doutor Alonso está aqui. E o irmão sacerdote está ali. Que o irmão sacerdote é aquele espírito que fez a cirurgia lá em São José do Rio Preto, 15 anos antes. E descreveu eles. Eles estão assim, 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 e teu pai está aqui. Isso no hospital. Né? E naquele momento, eu peguei, rezei, ficamos rezando. Na hora de despedir à noite, eu não dormia com ela à noite. Né? Colocava uma amiga do centro. Por quê? Desleixo meu? Não, tem um sentido. Porque a afetividade de um filho para com os pais prende o espírito. Tanto que existe a melhora pré-morte, que a espiritualidade trabalha no sentido de melhorar um pouco aquele moribundo, para a família desligar um pouco o pensamento para que ocorra o desligamento e a morte. Então, eram duas irmãs, amigas nossas de reunião mediúnica, um dia dormia um, outro dia dormia outro. Foram só 2 dias, 3 dias, na verdade. E, nesse momento, eu despeço, ela já está meio consciente ou não consciente, não é? E essa amiga do lado, eu saio no sábado à noite e falo, então, muito obrigado por tudo, a vida chegou, é o fim, não é? Chegou o momento. E essa amiga média falava, ela está séria. Isso na visão espiritual, porque na física ela está lá com o olho fechado, agonizante. Achei que ela fosse desencarnar ali. Isso começou o desligamento no sábado às 16 horas. Sábado às 16 horas. Guarde esse número. Fui embora para casa, achei que falei, essa noite eu acho que ela desencarna. Dormi mais ou menos, orei. Quando eu fui orar, prece para um desencarnante. Desencarnado começa assim, Allan Kardec. A agonia é os prelúdios do desligamento do espírito. Eu falei, nossa, ela começou a agonizar no sábado agora, 2 da tarde, e às 16 horas começou o desligamento. Então, na prece está certo. E chegou no domingo, acordei, não desencarnou, fui lá até lá, cedinho já estava no hospital. Chegando lá, ela me liga, essa médium, amigo nossa, o Tácito, o desligamento já está na bacia. E eles estão desligando períodos por períodos, células por células. E é interessante que a hora minha mãe sempre teve a perna gelada, quando eu toco na perna dela, estava quente. Você observa que já não tinha mais o comando do espírito, porque o espírito dela tinha muito frio. Isso é individualidade nossa. Tem gente que tem frio, tem gente que não tem frio, tem gente que tem calor, tem gente que não tem calor. E depois, à tarde, ela já vira e fala assim, essa médium chega no hospital e fala, eu estou vendo aqui, doutor Alonso agora não está, tem um outro médico, irmão sacerdote não está, teu pai está sentado ali, e já estão chegando no diafragma do desligamento. Aí eu falei assim, pergunta para eles o porquê que está demorando tanto. Aí ela parou, eles estão me respondendo, não é que está demorando tanto, é que ela também tem que conscientizar que ela está partindo, porque ela não quer. A gente às vezes não quer, você tem filhos, você tem netos, você tem sentimentos, não é? Feliz daquele que é preso pelos sentimentos, porque tem gente que tem a casa, o carro, o navio, o iate, o helicóptero, a fazenda. É pior até. Eu falei, tá. E eles estão trabalhando essa consciência. Aí ela ficou até às 8 horas, quando eu vou me despedir. Falei, vai ser essa noite. Falei para ela, ela falou, teu pai está aqui e falou que essa noite eu desencarne. Fui lá, falei com os enfermeiros. Um dos enfermeiros era espírita. Eu falei, eu sou espírita, tudo. Vai acontecer essa noite. Não quero que reanime, não quero que faça nada. Está aí, é o momento dela, vamos respeitar. Tá certo? Eu vou para casa tomar um banho, você me assina que eu venho, você me liga que eu venho assinar o atestado de óbito. E aí, não é fácil, e não é simples, em termos de sentimento. Nesse momento, eu despedi, falei, mãe,
chegou o momento, é assim, a gente tem que entender a grandeza desse Pai magnânimo, desse Pai bom, porque se falar, você gostaria que ela desencarnasse em 2016? Eu falar assim, não, eu quero mais 5 anos. E daqui 5 anos eu falar, não, eu quero mais 5 anos. E daqui 5 anos, é natural que a gente não quer que os nossos entes queridos nos separem da matéria física. É muito natural. E nesse momento eu começo a conversar, a falar, e tinha uma amiga que ia dormir com ela, que é médium de reunião mediúnica, e essa outra clarividente, e ela séria, essa médium me relatando a fisionomia espiritual dela. Teu pai está aqui puxando ela pelo braço, e ela não quer ir. Está séria. Aí eu comecei, mãe, chegou o momento, a gente tem que entender, o corpo teu já não tem condição, o corpo está com tumores, está chagásicos, não tem mais vitalidade, não tem como. E ela séria na visão espiritual. Aí eu viro e falo assim, mãe, você tem que entender o seguinte, nós somos uns privilegiados. Nós temos aqui na nossa frente 2 telefones. Esta amiga e esta amiga que são médiums. Quando você precisar de falar comigo, no momento certo, na condição certa, venha por esses telefones. O desenlace do corpo físico não vai nos separar. Aí, nesse momento, ela riu, a médium me relata, conscientizou e falou, então está bem. O médico estava trabalhando a região coronária, cardíaca, ele dá a volta, o doutor Alonso dá a volta e começa a trabalhar às 8 horas da noite o cérebro, desligar o cérebro. Ela falou, agora o doutor Alonso deu a volta, está trabalhando no cérebro, o irmão sacerdote está dando um passo e teu pai está aqui olhando. Falei, então eu vou tomar um banho e vamos aguardar. Às 10 horas, acabo de tomar um banho, como? Me liga um colega médico, tá, sua mãe veio a falecer. Tá certo. É um baque mesmo, a gente sabendo que ia falecer. Interessante, né? Aí eu pego, oro e vou para o hospital assinar atestado de óbito. Assino, o corpo já tinha saído, fui para a funerária para escolher um caixão. Aí você chega numa sala, meia-noite, começa os mais baratos até os mais sofisticados, de madeira maciça, entalhado, com ouro e tudo mais. Aí eu olhei e falei, e a mulher falou assim, senhor, o plano cobre esse aqui. Não parecia o caixão, parecia uma lata fina de madeira, um negócio estranho. Aí eu olhei o do lado, esse do lado que é entalhado. Esse é R$500 a mais. Falei, bom, graças a Deus que R$500 para mim, hoje não me pesa tanto. Poderia comprar. Falei, mas não é isso que a doutrina explica. Falei, me vê então o mais barato. Né? Mas o senhor não quer outro? Não, o mais simples. Aí cheguei lá, quantas coroas o senhor vai querer colocar no velório? Eu falei, quanto que é cada coroa? R$180. Eu falei, nenhuma. Ela olhou para mim e falou assim, mas nenhuma? Nada? Eu falei, não, nenhuma coroa. O senhor está achando caro? Não, não é pelo preço. Porque essas flores não vai mudar em nada. As flores que eu tinha que dar, eu já dei em vida. Né? E esse dinheiro, eu vou tomar outro destino com ele. Aí foi o velório, 2 vasinhos pequenininhos, e choca. A hora que as pessoas chegam, choca. E lá, eu, no velório, divulgando essa história, divulgando o espiritismo, inclusive parentes queriam sair para comprar flores, e eu falava, você quer comprar flor? É R$180. Pega e vai comprar leite para aquele que passa fome. Aqui não precisa de flor, só está o corpo. Inclusive, médiuns que estavam ali falaram, tua mãe não está aqui não, viu, Tasto? Aí, a hora que ela falou isso, à tarde, no finalzinho, chegou o doutor Alonso, chegou o irmão sacerdote, só para dar um abraço e foram embora. Está tudo bem, 2 vasinhos, e choca, porque as pessoas querem flores, querem homenagens, querem túmulos ostentivos, querem mármores de Carrara trazidos nos navios. As pessoas ainda desencarnadas querem o glamour. E ali, a gente tentando, se esforçando para divulgar a doutrina que a gente tenta vivenciar. Sim, processa o sepultamento, sem túmulo, nada, grama, plaquinha. Depois, a posterior, peguei esse dinheiro, como o Chico nos orienta aqui, no lugar de você levar uma flor num cemitério, compra essa flor em mantimentos e doa para aquele que passa fome, que o desencarnado vai receber eflúvios de energias vitalizantes, muito mais do que se largar uma flor que 2 dias está murcha.
E foi o que eu fiz. Peguei as coroas, peguei a diferença do caixão, enchi o carro, uma caminhonete, e doei para o Obreiros do Bem lá em Ribeirão Preto. E falei, isso aqui não sou eu. Esse é da minha mãe, do velório dela, que é para ela. Então, você começa a analisar que a doutrina vem nos trazer bases sólidas de compreensão. A doutrina ela não vem acabar com o amor. Ela vem trazer o amor racional. E quando a gente começa, depois, pegar toda essa história vivenciada que eu tinha que passar para todos, aí você vem ler um livro chamado Voltei, Irmão Jacó Chico Xavier. Alguém já leu? Já, né? Alguém já leu. Que é o Frederico Meyer, que ele foi vice-presidente da Federação Espírita do Brasil, conselheiro da Federação Espírita do Brasil, tesoureiro da Federação Espírita do Brasil, trouxe o fonógrafo, foi empresário, uma pessoa que atuou muito na doutrina espírita. E ele começa o livro assim, para nós espíritas. Enquanto no corpo, não formulamos a ideia exata que seja a realidade além da morte. Nós falamos da morte achando que é simples, troca, intervidas, reencarna, troca. Não formulamos ideias porque nós não sabemos ainda dos nossos sentimentos, das nossas vivências, tudo vai passar nessa revivência mnemônica ali. E depois ele continua narrando o seu desprendimento. Vale a pena ler esse livro do Chico Xavier. Ele coloca assim. Então ele vai narrar o desprendimento dele, o irmão Jacó. Nas últimas 30 horas, recomecei-me em posição estranha. Tive a ideia de que 2 corações batiam no meu peito. Então, nas últimas 30 horas, começou o desligamento do espírito, do corpo físico. Que horas que eu falei que começou da minha mãe o desligamento? E que hora que ela desencarnou? 22 do domingo. Quanto que dá? Tá ruim de matemática, hein? Tá ruim. 30 horas. Nas últimas 30 horas, não é? Recomecei em posição estranha. A visão começou a alterar, em determinados instantes, luz e clarões, não sabia direito, um desconforto. Observei um frio e veio às extremidades. Por onde que eu falei que começou o desligamento? Extremidades. Não seria a integral extinção da vida corpórea? Ele indaga. Procurei acalmar-se, a orar diversas vezes. E notei do meu lado esquerdo uma substância prateada, tipo de um vapor de gás teníssimo, a subir e no qual eu me perdia. Parecia que ele estava numa sauna a vapor. Foi subir um vapor. Ali você tem fluidos e você tem também desprendimentos de ectoplasma. E mergulhado neste vapor, à medida que desdobrava de alto para cima, sentia uma mão e um fluido passando, como se estivesse realizando uma intervenção cirúrgica. E uma angústia intensa batia no meu tórax. Percebi, então, que estava sofrendo uma melindrosa intervenção cirúrgica sobre a máscara pesada da carne. E, inconscientemente, ouvia, não se mexa, como se um médico estivesse falando, calma, tranquilidade, não se mexa. Concluí que o término da resistência orgânica era questão de tempo. Ali. Sensação de esmagamento me fazia ao peito. Demoravam-se algumas horas. E fui sentindo essa sensação de desdobrar e essa sensação de angústia e vapores ao lado. Demoraram-se quase 2 horas sob os contornos da cabeça. Que horas que eu falei que começou o desligamento? Às 20, não foi? Do cérebro. O doutor Alonso deu a volta às 20 horas. E que hora que deu o desencarne? 22. Agora você sabe fazer a conta, né? 2 horas. Demoraram-se, então, quase 2 horas em torno da cabeça e suave sensação de bem-estar voltou a dominar. Quando experimentei um abalo indescritível na região posterior do crânio. Então, qual que é o último ponto que o espírito se desliga da matéria física? Da região posterior do crânio, que é a fossa romboide no quarto ventrículo. Aqui atrás. Que é a morte encefálica.
Então, enquanto você estiver respirando, você está vivo. Enquanto o coração estiver batendo, você está vivo. Se o coração parar, você pode estar vivo. Se você parar de respirar, você continua vivo. Por que é estar vivo ou não para nós espíritas? É ter um espírito ligado. Quando que não tem um espírito ligado? Morte encefálica. Então, quando você tem um diagnóstico de morte encefálica, ali você não tem um espírito mais ligado, que é o último ponto, né? O quarto ventrículo da fossa romboide, da região romboide, que se desliga. Então, ali não tem mais espírito. E um abalo como se fosse um choque intenso. Aqui. Uma câmara ultra rápida instalada dentro de mim passava como um filme cinematográfico de todos os minutos e vivências, elasticidades, de tudo que ocorria vivenciado ali na minha existência orgânica. Aqui. No fundo, cercado das minhas próprias criações. Se morre como se vive. Feliz daquele que nesse momento sai com a consciência tranquila. Não tem nada melhor do que sair do planeta Terra com a consciência tranquila, sem brigas, sem ódios, sem rancores, sem desavenças, sem críticas vulgares, que você não muda ninguém, mude a você. Não tem coisa melhor. E aí ele sai, se debate, e depois ocorre que ele é levado para a região no Rio de Janeiro, que no mar, porque ele tem energias mais vigorantes. Sempre que os espíritos vão ser levados para a espiritualidade, é muito melhor você ser levado em cima do mar ou das florestas, porque ali não tem formas, pensamentos dos espíritos encarnados, do que a cidade. A cidade é um antro, uma perdição, é escuro, energias ruins, pesadas, maus pensamentos que passam na cabeça das pessoas, rancores, ódios, abortos, assaltos, crimes. Então, o ambiente espiritual é mais leve em cima do mar das florestas. Então, aproximou do mar para revigorizar. No dia anterior, ele volta, porque os velórios eram na casa antes. E quando ele chega na casa dele, não é? Ele tem assim, uma atração como um imã para o corpo, e ao mesmo tempo algo querendo puxar para trás. Você vê que nós somos ligados na matéria física, porque nós vivemos 70, 80, 90 anos ligados a esse corpo. Isso aqui é que um dia você já desvincula todo. Ali naquele momento, ele se aproxima perto da casa e o Dr. Bezerra já está fazendo os últimos desligamentos do outro dia. Por isso, quando a gente fala em cremação, a gente fala, espere 3 dias, pelo menos 72 horas, porque nós temos fluidos ainda, que liga o espírito à matéria física, porque tudo é energia. A energia é um decanto energético que ocorre, onde houve alterações do corpo físico e perispiritual. Então, você tem uma estólise perispiritual de resíduos energéticos, que a gente utiliza essas energias para o nosso espírito, restabelecer nosso perispírito, e esse é um ponto delicado e perigoso, porque é o momento que espíritos vampirizadores atuam sobre o desencarnado para sugar esses fluidos energéticos finais, vitais, que para eles trazem energia para esses espíritos, como sugam em abatedouros de gados, de bois e tudo mais. Então, por isso que a prece, nesse período de transição para o espírito, é muito mais importante do que as flores. Muito mais. E ele vai aproximando dentro, e perto da casa, e ele fala que o ambiente doméstico, o Dr. Bezerra orientando para ele, estava impregnado de certas substâncias que ele classificou como fluidos gravitantes, de que era desfavorável à libertação. Mais tarde, ele comenta que veio a saber e perceber que os objetos do nosso uso pessoal emitem radiações que casam as nossas ondas magnéticas, criando elementos de ligação entre eles e nós, reclamando muito desapego de nossa parte, a fim de que não nos prendemos e não nos perturbamos. Então, você observa, não é, que realmente nós temos uma ligação com a matéria, não só física, mas do nosso meio, do nosso ambiente, que são os fluidos gravitantes. Aqui. Aquele apegado vai sofrer mais. Por isso nós temos que ir desapegando aqui. O materialista sofre muito mais, ele não desvincula. Eu já atendi espíritos em reuniões mediúnicas que falam, eu estava lá na fazenda. Eu falei, então, meu amigo, você já desencarnou? Eu sei que eu desencarnei. Falou para mim. Eu falei,
Então, eu estou na minha fazenda, mas você não precisa mais de fazenda. Você já vai fazer o quê com fazenda? Mas é minha fazenda. Você não é... Olha o que falou para mim o Espírito. Você não é espírita? O espírita não respeita o livre-arbítrio? Então, é o meu livre-arbítrio ficar na minha fazenda. É minha. Eu já tinha desencarnado há muito tempo. Você vê que você tem uma ligação fluídica. Você vê que uma coisa, a gente chega em casa, o copo faz aqui 10 anos que está aqui, o jarro de flor. Tira o jarro, senta na sala e fala assim, está faltando alguma coisa. Está faltando. E nós temos esse apego. As mulheres, talvez um pouco mais, né? Chega em casa hoje, o lado feminino, escolhe a melhor roupa. Fala, essa é a roupa que eu gosto. E dá para alguém na rua. É difícil, né? Não é fácil. Porque amanhã, talvez, a roupa, se você não acordar, não é mais tua. E a gente vivenciando isso, quando às vezes eu ia entrar na casa da minha mãe, que é a casa que eu fui criada, então você tem uma história, eu ficava olhando, falei, gente, olhava os móveis, as coisas que ela comprou, que ilusão que é essa que a gente vive? Largou tudo aqui. Às vezes eu dava perfume para ela ficava poupando um perfume francês que eu trouxe de Paris para ela, eu falei, mãe, usa esse bendito perfume, porque ele estraga. Então a gente ainda tem essas missuinhas, não é? E é ligado, sim, a esta matéria física ali. Agora, o desencarne, para aquele que é espiritualista, é muito mais fácil. Para aquele que é realmente, não aquele que frequenta centro espírita ou aquele que estuda espiritismo, mas para aquele que desapega, é muito mais simples aqui. E nesse desprendimento, esses fluidos, demora, às vezes, 1 a 2, 3 dias. E depois, no livro ele conta, vale a pena ler, ele é levado para a espiritualidade, para as cidades, e o modo que é levado, o jeito, como que ocorre, os grupos que são. Ele fica, às vezes, até envergonhado quando chega o grupo de 15, porque eles são em 15 que eles vão ser levados, depois do desencarne, do desmembramento ali. Chega uma senhora boazinha, que foi professora, junto com ele, católica, com uma luz, com uma auréola que ele ficou, meu Deus, o que a senhora fez? Foi professora anos e anos, ensinando com amor e carinho. Detalhe, a custas de salários miseráveis que a gente sabe que hoje tem. Uma auréola. E ele, vice-presidente da Federação Espírita do Brasil, tesoureiro da Federação Espírita do Brasil, conselheiro espírita, participar de reunião mediúnica, trouxe o fonógrafo, desenvolveu, ajudou a fundar a gráfica que fez a revista O Reformador, que hoje nós temos, da Federação Espírita do Brasil, um monte de obra. Ele se sentiu envergonhado. E o Dr. Bezerra falou, a minha luzinha é pequenininha aqui dentro, ela não brilha. Que façamos, então, brilhar esta luz. Como? Através do amor, não é da religião, é dos sentimentos nobres, de estar com alguém, de vivenciar, de olhar uma semente e ver ali Deus. E aquele momento da morte? Nós temos que tirar os escândalos, os choros. Lógico, o coração fica amargurado, engolido, o choro na garganta. Mas a doutrina é racional, sem escândalos. Chorar não mostra inferioridade, mostra sentimentos. Será que o espírito mais evoluído que passou por aqui chorava? Nesse livro, o Evangelho de Darúbio, vocês devem conhecer também, do João Berbel, aqui de Franca. Darúbio é a encarnação do Padre Pio, né? Ele conta que Jesus, adolescente, e se fala muito sobre José, né? Porque não tem relatos dos evangelhos. Fala mais da mãe de Jesus. José era bem mais velho que Maria. E Jesus estava na casa simples, em Nazaré, ensinando as crianças e falando da morada dos pais, do universo, das vidas, das estrelas, para os pequenininhos que estavam ali. Quando Darúbio desce aquela colina, olhando aquela casa singela e simples, encontra Jesus pregando às crianças. E Darúbio senta e fica ouvindo, porque ao fundo da casa estava José adoentado. E Jesus falava da grandeza de um pai misericordioso e belo. Até que, num suspiro, Jesus foi interrompido pela voz de José a chamá-lo dentro de casa. Maria correu até lá e nos chamou.
para depois retornar ao leito de José e ficar fixada nele no seu estado enfermiço. Jesus se ajoelhou ao lado do pai, colocou o braço debaixo da cabeça do pai dele e ouviu de José: Jesus, Deus foi tão bom comigo, tão misericordioso, porque Ele me deu o presente mais puro dos céus. Neste momento, Jesus, eu enxergo aquela mesma luz que me apareceu antes do teu nascimento. E aquela voz que anunciava o teu nascimento chega perto dos meus ouvidos. Aí ele para e fala assim: não, Jesus, tu não falhastes em mim. É que o meu momento é chegado. Porque Jesus, a certo momento, tentou curar o pai. Ele fala: tu não falhastes. O meu momento é chegado e o momento de cada um de nós vai ser chegado, e temos como médico, como seres queridos, como os filhos, como maridos, respeitar este momento. Não fazer a distanásia que ocorre no meio médico hoje em dia. Aí Jesus fala: Pai, não me deixes, preciso muito de ti. E José exclama: Tu és Jesus, tu és o Messias, toda a terra admirar-te-á, Jesus, porque assim quis o Altíssimo. Deus, em tuas mãos entrego o meu espírito. A cabeça de José rolou para o lado de Jesus, que o abraçou, chorando e chorando. Chorando de agradecimento àquele espírito de José, que cuidou do menino Jesus por 4 anos do deserto, na penúria, nos ventos frios noturnos e calorentos diurnos, sem alimentos, fugindo de Herodes. De repente, Jesus silenciou, acolheu a cabeça do pai e disse: Seja feita a tua vontade e não a minha. Perdoa-me, Pai, por querer medir forças contigo. Ele tinha tentado curar José. Mas quem cura é o Pai de todos nós. Serei fiel a ti, somente a ti obedecerei. Ali Jesus tem força. Nunca mais fraquejarei em sentimentos. Ninguém mais na terra exercerá uma força perante a mim, a não ser tu, meu Pai. Por onde quer que eu vá, levarei a tua boa nova aos homens, mas que seja feita sempre a tua vontade e não a minha. José partiu ao Altíssimo e preparado foi o corpo. Maria chorava pela ausência do fiel companheiro. Contudo, ela bem entendia que era em nome de Jesus que ali estava. José foi sepultado sob os cuidados de Maria. Jesus me disse, para Darúbio, que é primo dele: sei que caminhaste com João. Ora, também eu preciso fazer a minha peregrinação e tu irá comigo. E ali ele parte divulgando a boa nova a pedido do Pai. Então, o espírito mais nobre que esteve aqui tem um sentimento nobre da gratidão e do choro nobre, equilibrado, não desesperos. Aqueles, talvez, que mais choram em desesperos, como eu vejo no final do ano em plantões, são os que menos carinho dão para os entes queridos, porque chora mais a consciência atormentada do que a doença e o desencarne. Aquele que dá barraco no pronto-socorro, você fala assim: quantas vezes por ano você vem ver teu pai? No final do ano. Porque aquele que dá carinho, de sentimento, que tem aquela luz íntima, ele senta e aguarda 3 horas e agradece a oportunidade de estar ali. Que possamos nós entender esta doutrina que nos ensina. Que Jesus traz esses ensinamentos para nós. Que quando ele partia o pão, Jesus não agradecia o pão. Igual nós fazemos no dia a dia. Obrigado, Pai, pela comida. Obrigado por isso. Obrigado. Jesus agradecia ao Pai a oportunidade que o Pai concede da semente de trigo cair nesse chão e germinar. E das mãos que fizeram o pão. Obrigado, Pai, por esta semente. Obrigado, Senhor,
por todas as oportunidades vivenciais. O desencarne de um ente querido é, sim, uma pedrinha a ser passada por cima. Quando ocorre o inverso, então, de um filho querido, a pedra é um pouco maior, mas temos que agradecer a Deus. Então, as dificuldades, que hoje nós achamos que a morte é uma das maiores dificuldades, nós temos que agradecer ao Pai, porque não somos nós. E quando ocorreu o sepultamento, eu agradecendo. Porque a minha mãe teve 15 anos de moratória pela espiritualidade. Conseguiu ver os netos. E eu tenho só que agradecer a esse Pai maravilhoso que sabe todos os momentos para o nosso aprendizado, todos os momentos para os nossos ensinamentos, e que nós possamos crescer com as dificuldades, que na verdade temos que transformar em dificuldades em oportunidades. E dizer: obrigado, Pai, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu acredito em Ti. Obrigado, Jesus, por tudo. Porque, passado um mês certinho, um companheiro mais velho, médico, desencarna em Ribeirão Preto, o velório era o enterro, no dia que completou 30 dias que eu estava naquele cemitério. E eu voltei lá. Não esperava voltar tão cedo no cemitério. Cheguei às 7 da manhã, só tinha eu. E eu fui caminhando, e a sala do velório lá no fundo, mas já tinha coroas de flores aqui na frente. Aí eu fui contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 38 coroas de flores. Porque esse companheiro, de uma certa idade, influente, uma posição socioeconômica em Ribeirão muito boa, não é? 38 coroas, não tinha lugar para colocar flores. Cheguei ao lado do corpo, orei um Pai Nosso, fiquei um pouquinho, fui embora. Vim a saber depois que esse senhor, de 75 anos, médico lá em Ribeirão, isso esse ano, tinha se suicidado. Que é a segunda aula, próxima aula. E aí? O que fazemos com esse caminhar de coroas de flores? Que há um mês atrás eu estava sem flor, sem nada, mas com a consciência tranquila, com a consciência da missão tranquila, tanto do ente encarnado como desencarnado, da consciência da responsabilidade cumprida. E isso não tem dinheiro, não tem posição social, não tem flores, não tem livros escritos, não tem participações em seminários, em nada que justifique. Isso é íntimo. Por isso, façamos brilhar a vossa luz. Vós sois deuses, mas não deste mundo, deuses de outro mundo. Não do meu reino daqui, mas do reino de lá. Que façamos, então, brilhar a vossa luz. Uma boa tarde, um bom fim de semana a todos. Muito obrigado.